Olá, sejam bem-vindos ao 6º podcast trimestral da Vinci Real Estate. Feliz 2024 para todos. Mais uma vez aqui a gente tem um convidado super especial aqui para bater papo com a gente aí na próxima 1 hora. É um convidado que tem um currículo tão extenso que vai tomar boa parte do tempo do nosso podcast aqui só para falar do currículo dele, mas vale a pena. Porque é um cara que tem aí muitas realizações aí para o mercado imobiliário brasileiro e principalmente para o mercado do Rio de Janeiro. Vou ter que ler, até porque é tão extenso. Bom, ele é o presidente da Sinduscon Rio, vice-presidente da ADEME Rio, vice-presidente do Sudeste da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ele é country manager da EXP Brasil, sócio e conselheiro da Primaz Corporate, conselheiro da Morar Construtora, da Viver Incorporadora, da Get Ninjas e advisor na Potato Velho. Cláudio Ermolim, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Leandro. Aqui, como a gente estava falando, né, mais uma vez, tem um roteirinho que a gente dividiu com você, mas a ideia é a gente bater um papo aqui descontraído. A minha primeira pergunta é, com tantas atividades assim, sobra tempo para ganhar dinheiro, não? Cara, Leandro, eu acho o seguinte, isso é cachaça, né? Acho que o mercado imobiliário é um mercado que ele é amplo, ele tem oportunidade para você fazer negócio em diversas frentes, e essas coisas foram acontecendo. As entidades de classe, eu cada vez mais reforço a importância delas, porque abre a possibilidade de a gente discutir o setor de uma forma estruturada, né? Olha quanta coisa a gente evoluiu no Rio de Janeiro nesses últimos anos, discutindo o mercado, melhorando o mercado, trazendo mais atratividade, gerando mais segurança jurídica para o nosso negócio, reduzindo burocracia. Isso você só consegue fazer com entidade de classe. Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é importante sempre reforçar, porque é uma atividade que toma tempo, não tem retorno financeiro. Não, isso aqui eu nem mencionei as suas atividades aí do terceiro setor que eu acompanho pelas redes sociais, é isso aí. Que também deve tomar uma outra parte do tempo também. Toma, mas no final acho que como tudo está fazendo parte do mesmo tema, uma coisa acaba agregando na outra e fazer o que você gosta, o dia vai passando, os meses vão passando, os anos vão passando, quem sofre é a família. Perfeito. Bom, mais uma vez a gente está aqui com o Rodrigo Coelho, sócio da Vinci Real Estate, e Ilan Nigro, sócio da Vinci Real Estate, que vão aqui dividir comigo esse bate-papo. Vamos começar falando de cenário, né? Eu acho que a gente está entrando num ciclo que, na verdade, já entrou e já está, vamos dizer, começando talvez a colher os frutos de um ciclo de redução de taxa de juros, né, que a gente sabe que tem um impacto muito grande para o mercado imobiliário. Tem um cenário aí de inflação controlada, tem um cenário de, na margem, talvez, um pouco menos de ruído, né, em relação às políticas fiscais do governo. Então, assim, é um cenário que se avizinha como bastante positivo para os próximos anos, principalmente para o próximo ano de 24. Como é que você enxerga esse cenário e os impactos dele especificamente no mercado residencial? Então, Leandro, a gente já começa a ver esse resultado, né? A gente, certamente, tudo isso que você falou, a gente ainda pode agregar, primeiro, uma melhora na taxa de desemprego, né? Que isso também impacta diretamente na capacidade de compra, de renda, né? De adquirir um imóvel. A gente tem também um controle melhor agora dos índices de construção, né? A gente viveu um momento de incerteza. Verdade. A gente bateu o INCC a 32%, 33%. A gente não sabia para onde esse negócio ia. Hoje a gente já tem isso controlado. Isso acaba impactando a margem do incorporador e, consequentemente, paralisa a decisão de investimento. Exatamente. Né? O impacto imediato é você não lançar. Né? Para você entrar num lançamento. Né? Eu costumo dizer que o nosso mercado ele é um transatlântico. Todos os movimentos eles são lentos de acontecer. Né? Você mira o iceberg, mas você fala assim, bom, vou virar para a direita. Até você virar para a direita, ele já arrastou no iceberg, porque ele não é uma lancha, ele é um transatlântico. Então, o momento que você tem essas incertezas, seja taxa de juros, desemprego, aumento do custo de construção,
a primeira reação do incorporador é esperar. Vou esperar. Vou deixar o meu projeto aprovado na gaveta. Isso, obviamente, tem um impacto direto na geração de emprego, na geração de renda, né? É natural, você cria aqueles vales, né, de período sem obra. Esse período sem obra você aumenta o desemprego. Depois, quando você volta, essa mão de obra já está fazendo outras coisas, aí você tem outros problemas. Então, quanto mais estabilidade a gente puder ter nesse ciclo, melhor. Mas a gente, olhando para 2024, certamente a gente já olha para um ano que se inicia com perspectivas muito melhores do que a gente iniciou 2022 e 2023, sobre todos esses aspectos. A gente teve, sim, um ano de 2023 também com incentivos que vieram principalmente para o segmento econômico, né? Acho que o governo federal, Minha Casa Minha Vida, independente de política, de partido, olhou de novo para habitação de interesse social. E isso teve já impacto no terceiro TRI de 23. Sim. Então você já vê os números aumentando, tanto de lançamento quanto de vendas. E a gente também começa a perceber o aumento no volume de aprovações na cidade do Rio de Janeiro, já preparando para um ano de 2024 que certamente será de mais lançamentos e mais vendas do que 2023. Perfeito. Legal. E Cláudio, entrando um pouco em Rio de Janeiro, né? A gente sabe que desde 2010, né, teve uma aceleração, o mercado, né, evoluiu até pensando na pré-Copa, pré-Olimpíadas, né? A gente teve aquela aceleração e depois desacelerou, né? Foi um momento até assim mais difícil. E a gente agora começa a ver essa recuperação, né? O mercado recuperando, mais lançamentos. Até alguns incorporadores nessa época de desaceleração acabaram saindo, né, de investir, de incorporar aqui no estado. Como é que você vê, como é que são as perspectivas hoje do mercado aqui no Rio de Janeiro? Como é que você está enxergando? Depois eu queria falar um pouquinho também da dinâmica, né, dessa cidade, né? Que ela tem as suas peculiaridades, sim, né? A gente, como carioca, sabe bem como é que funciona, mas às vezes para o investidor de outro estado, né? Falando até de Zona Sul, que é um bicho diferente. Total. Né? E Barra da Tijuca, onde a gente está agora, também, que também tem uma outra dinâmica, né? Com as suas sub-regiões, digamos assim, né? Com mais oferta de terreno, diferentemente da escassez de terreno na Zona Sul. Não, fazendo então esse retrospecto, lá, basicamente é o seguinte: o mercado imobiliário na década de 80, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro, ele era 6 vezes menor do que o mercado imobiliário de São Paulo. Então essa era a nossa referência na década de 80. Quando a gente começou a década de 90 e a gente começou então a ver um crescimento maior do que o Rio de Janeiro em relação a São Paulo, a gente foi diminuindo essa distância. Naquele período... principalmente com o surgimento da região da Barra da Tijuca, né? A Barra da Tijuca... Que foi o grande... Barra da Tijuca e adjacência, vamos chamar assim. Eu acho que a grande fronteira de expansão dessa época da década de 80. Certamente se criou uma nova cidade, sim, um novo vetor de crescimento. A gente começou também a ter vários investimentos em infraestrutura. Sim. A gente teve também a abertura de capital das empresas a partir de 2006. Verdade. Então, com isso, né, juntando isso tudo, a gente diminuiu esse gap para 3,5 vezes. Então, o Rio de Janeiro tinha lá o mercado, São Paulo era 3,5 vezes esse mercado. O que aconteceu? O mercado todo no Brasil sentiu a partir de 2016. Como a gente teve a Olimpíada, a gente ainda viveu uma ressaca de Olimpíada, então a gente não sentiu em 2016. O pior ano do mercado imobiliário do Rio de Janeiro foi 2017, diferente do Brasil. Quando você olha para todo o Brasil, 2016 foi o pior ano, foi o Vale, o fundo do poço, e o nosso fundo do poço foi 2017. 2017 a gente saiu de um mercado anual de lançamento em torno de 12, 13 bilhões de VGV para 1,5. Nossa. 1,5. Muita coisa. Você imagina que você tem uma fábrica que faz qualquer coisa, 12 bilhões de qualquer coisa, e de repente ela faz 1,5. Então, assim, a gente foi realmente na lona. E aí, por N motivos, a gente sofreu também mais do que outros estados, do que outras cidades. Teve a questão do óleo e gás, teve a questão dos problemas com a Lava Jato, né? A gente teve outras questões específicas do Rio de Janeiro, e depois a gente volta, então, a ter uma retomada. Hoje, quando a gente olha para o mercado do Rio de Janeiro, a gente ainda não está nos 12, 13 lá de trás, a gente está perto de 8. Então, se você trouxer esse 12, 13 lá de trás, hoje seria 15, 16. Então, mesmo com o crescimento, a gente hoje ainda produz metade do que já produzimos. Então, esse é o tamanho da oportunidade no mercado do Rio de Janeiro. E o gap hoje para São Paulo, qual é? Hoje esse gap está em torno de 7, 7,5. Agora, a verdade é o seguinte, a gente já entendeu que a dinâmica do mercado de São Paulo é outra, mas temos a capacidade hoje, assim, nua e crua, de dobrar
a nossa produção Agora, em relação ao que a gente já fez. Claro, do ponto de vista obviamente, assim, o mercado do Rio é um mercado menor que o mercado de São Paulo. Sim, claro, sempre foi. Sempre será. Agora, do ponto de vista do investidor, de oportunidade de investimento, você não acha que, por outro lado, né, a competição por bons negócios aqui é desproporcionalmente menor do que em São Paulo? Leandro, esse é o meu discurso de todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Infelizmente, a gente tem um desafio no Rio de Janeiro de quebrar a desconfiança do investidor em relação à cidade, em relação ao Estado. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de inúmeras oportunidades. Tem gente que vive, sobrevive, ganha dinheiro, é feliz e tem excelentes resultados no Rio de Janeiro sem nunca ter saído. Só que quando você está fora, você olha para o Rio de Janeiro e você tem receio de fazer o investimento aqui. Então, nosso papel, né, como carioca, como entidade de classe, como lideranças do setor, é mostrar que o Rio tem as suas particularidades, como qualquer mercado. Qualquer mercado. Uma coisa que a gente aprendeu é que o mercado imobiliário ele é local. O mercado do Rio é diferente de São Paulo, que é diferente de Salvador, que é diferente de Belo Horizonte, mas é um mercado forte, pujante, tem muita oportunidade e, obviamente, é um mercado hoje muito menos concorrido. A gente tem números que mostram o seguinte: você pega hoje no Rio de Janeiro, com toda o volume de imóveis que você tem lançados no Brasil, de compactos, né, que a gente chama que são os imóveis de um quarto ou estúdio, é que no preço ele se parece ao Minha Casa Minha Vida, mas ele não é o Minha Casa Minha Vida. Perfeito. No Brasil foram lançados cerca de 150 mil imóveis dessa característica. 100 mil só em São Paulo. A segunda cidade que mais lançou esse tipo de produto foi Curitiba. A terceira cidade que mais lançou esse tipo de produto foi Salvador. A quarta cidade foi o Rio de Janeiro. Hoje, se você somar o estoque que você tem no Rio de Janeiro de 3 quartos e 4 quartos, é maior do que 1 quarto. São Paulo, você tem 2 quartos, é o maior estoque no Brasil inteiro. Qualquer mercado no Brasil, se você perguntar qual é o maior estoque de unidades nesse mercado, 2 quartos. São Paulo é 2 quartos, 1 quarto, depois 3 quartos e 4 quartos. Isso é uma oportunidade. Isso é uma imensa oportunidade que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. Fora todas as legislações que a gente teve aí, 2022, 2023, que trouxeram ainda mais benefícios e que as pessoas não conhecem. As pessoas de fora do Rio conhecem pouco. Fora do Rio, não conhecem. Eu ia até perguntar sobre isso, né? Que a gente, no final do ano passado, teve a aprovação na Câmara do novo plano diretor da cidade, um projeto que foi discutido durante 2 anos na Câmara, até teve uma última sessão lá de 10 horas de votação, mais de 1.000 emendas tentaram aprovar, das quais acho que 100 foram aceitas naquele momento. É um projeto que ainda, apesar disso, não foi sancionado, né, pelo prefeito Eduardo Paes, mas já teve uma evolução grande nesse novo plano diretor do que existia anteriormente, né? O que você destaca disso aí? Tem oportunidades que vão ser geradas a partir desse novo plano diretor? Tem coisas novas, conceitos novos, atualizados que, do ponto de vista de investidor, do ponto de vista de desenvolvedor imobiliário, a gente consegue tirar valor daí também? Com certeza, mas eu vou dar até um passo antes desse. Porque antes desse teve o Reviver Centro 2. O Reviver Centro 2. O Reviver Centro hoje, que foi aprovado no Rio de Janeiro, virou referência no Brasil. Nós tivemos um evento em São Paulo que a gente apresentou o Reviver para a Prefeitura de São Paulo e para a Prefeitura de Porto Alegre, que está fazendo também hoje um trabalho de revitalização lá da área do centro, junto com ali a área encostada no Rio, né? Ali, tem um Isso, exatamente. E eles estão copiando o Rio de Janeiro. Então a gente tem hoje oportunidades no Reviver Centro de fazer projetos que antes não ficavam de pé. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem a possibilidade, no centro do Rio de Janeiro, de você pegar um projeto de uma determinada volumetria. Se esse projeto não tiver viabilidade para você fazer um retrofit, você consegue demolir e construir a mesma volumetria numa nova concepção, independente da legislação atual. Se você tivesse na legislação anterior, normalmente você vai demolir um prédio de 10 andares, você vai chegar lá, você vai poder fazer 5. Hoje, isso já é possível no Reviver. E dentro do plano diretor, a ideia é que isso se expanda para a cidade toda. Olha o tamanho da oportunidade. Fora a questão de vagas de garagem, fora a questão de fachada ativa, de você incentivar e criar benefícios na fachada ativa. Eu acho que o mercado, se você olhar todas essas legislações, tem um mar de oportunidade para os investidores. Não é à toa que a gente tem uma perspectiva de, nos próximos 18 meses, ter cerca de 10 projetos lançados só na região do centro. São quase 10 Fora mil... o Porto, né?
só o centro. O Porto, ele já se mostrou que é uma realidade, né? O Porto, na minha visão, ele demorou para engrenar por N motivos, que não tem a ver com o mercado, Sim. né? Vocês sabem melhor do que ninguém, acho que vocês fizeram um trabalho brilhante com a Caixa em montar o Master Plan, virou, inclusive, referência para o BNDES fazer o Master Plan do centro. Vocês fomentaram essa discussão e a Caixa, obviamente com a ajuda do governo federal, governo municipal e todos os entes que participavam dessa decisão, viram o seguinte, cara, se a gente não tirar esse freio de mão, não vai andar nada. Na hora que abaixou o freio de mão, o mercado veio. E aí foi um lançamento, foi outro, e a gente tem hoje um sucesso atrás do outro no Porto. E o centro na minha opinião, vai ter essa mesma dinâmica. São Cristóvão, que é colado no Porto, também. Então acho que foi uma decisão, na minha opinião, acertada do prefeito Extensão, em ampliar isso para São Cristóvão, até para você gerar mais liquidez para a CEPAC, entendeu? Que era um dos entraves. Então, assim, na hora que você tem vontade política de fazer, certamente o mercado vai acompanhar. Você pega o Porto e o centro, eu brinco de dizer o seguinte, você só não tem uma estação espacial. Fora isso, Verdade. ali no Porto e no centro, você tem VLT, você tem BRT, ônibus interestadual, intermunicipal, você tem um aeroporto, você tem barca, você tem metrô, você tem a saída para Ponte, você tem a saída para linha amarela, você tem a saída para linha vermelha, para Avenida Brasil. Cara, se o negócio do nosso mercado é o quê? Location. O que é location? Não. É infraestrutura. E lá tá tudo pronto. Você não precisa... Não é um lugar que você fosse, um dia teremos a estação X. Tá lá. Então o que precisava? Tanto é que você vê hoje... E eventualmente com vista para Bahia. Não, aí você começa a florear ainda mais essa conversa. O Porto e o centro, eles são tão grandes que você tem oportunidade para fazer imóveis populares. Você vai ter daqui a um tempo, a oportunidade também de fazer imóveis de mais alto padrão, na beira-mar, né, com vista para o Museu do Amanhã, com vista para a Orla Conde. Você tem oportunidade. Se você pegar... A gente fez uma pesquisa no Sinuscom. 2 informações importantes. Uma... Primeiro lançamento no centro saiu... Primeiro lançamento no Porto saiu a 7 mil e poucos reais o metro quadrado de venda. Hoje, você já fala lá de 9.500 reais o preço de venda. Aonde no Rio de Janeiro você teve uma subida de preço de metro quadrado? 18, 24 meses. No centro, esquece agora o Porto. O Porto subiu de 7,5 para 9,5, para fazer conta Eu redonda. acho que até que partiu de um patamar mais baixo do que 7,5. Eu tô dizendo assim, é porque o início você tem razão. Sim. Saiu ali 6,800, perto de 7 e tal. No centro, os primeiros saíram a 9. Hoje tá saindo a 11,250. Então assim, Tem coisa na Barra saindo isso. Não, é isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, tem público para todos esses segmentos. Você tem oportunidade. Quem tá comprando hoje no Porto e no centro? É o morador da Zona Norte, é o morador da Baixada, é o morador do próprio centro, que você não tinha oferta no centro pro cara que quer morar no centro. Você não tá tirando o cara da Zona Sul. Você não tá tirando da Zona Oeste. Se você olhar, o volume de comprador da Zona Oeste é muito baixo. Então isso também é interessante. A gente tem regiões da cidade, como a própria Zona Oeste, que é polo de fixação das pessoas. A pessoa quer ficar ali. O que a gente precisa é gerar oportunidade para esse cara comprar. É isso. Dá para dizer, assim, então, com base nisso que a gente acabou de falar, que, na média, a chance do investidor encontrar oportunidade de investimento com retorno melhor no Rio do que em São Paulo é uma afirmação correta? Eu te digo que sim. A probabilidade de A probabilidade, sim. Primeiro, porque você tem, de novo, menos concorrentes. Você tem, na minha visão, oportunidades ainda inexploradas. São Paulo, difícil você encontrar uma oportunidade ainda não explorada, né? Tá todo mundo ali de olho, né? E você esbarra com concorrente a todo momento. Então, acho que tem, sim, oportunidade. Eu acho que o Rio de Janeiro tem, na minha visão, questões estruturais que estão sendo melhoradas, que estão sendo trabalhadas, que na hora que isso também resolver, a gente vai ter um outro salto de melhoria de preço, né? De melhoria de rentabilidade. Então, eu não tenho dúvida que... Eu, particularmente, eu sou um vendedor do Rio de Janeiro, né? Então, assim... E porque eu acredito, né? Eu realmente acredito. E agora, nosso termômetro é que antes, né?
você não conseguia nem terminar a frase quando você conversava com o investidor sobre vir fazer negócio no Rio. Hoje ele já está querendo ouvir. Sim. Amanhã ele já vai querer conversar. Depois de amanhã, ele já vai querer estar aqui e ver a oportunidade. E eu te falo, a gente tem recebido gente de Minas, de São Paulo, de Goiânia, de vários desses lugares que começam a olhar o Rio de Janeiro novamente como oportunidade. Acho que alguns dos incorporadores hoje que se destacam no mercado do Rio de Janeiro são de fora do Rio. São de fora. E não são de São Paulo, são de... Quer dizer, a exceção da Cury, mas você tem Patrimar, você tem Encamp, você tem a turma de Minas tá descobrindo o Rio aí, pelo menos os incorporadores, né? Acho que os incorporadores têm, obviamente, por dever de ofício, um faro mais apurado para enxergar essas oportunidades e tomar esses riscos, né? O investidor é naturalmente mais arredio, né? Mas eu vou te dizer, isso está acontecendo porque a gente conseguiu ter, tanto no Reviver Centro, uma oportunidade que Minas estava tentando fazer e não conseguia. Agora está usando o nosso exemplo para fazer. Porque Minas também tem um centro que hoje é abandonado, vazio, né? E você olha ali... Eu acho que é uma realidade de toda a grande cidade. Toda São Paulo também tem isso. As cidades mais antigas, Sim. piores, né? As cidades que têm mais aí de 400 anos têm situações muito piores. Só que São Paulo ainda tem um agravante, que o centro foi tomado pela Cracolândia, por outras coisas. Então você ainda tem uma questão anterior para ser resolvida. A gente não tem essa questão. Tem outros problemas, mas a gente não tem essa questão. E Minas também não conseguiu fazer, na nossa visão, um plano diretor com a mesma visão desenvolvimentista que a gente está fazendo no Rio de Janeiro. Então isso atrai o incorporador. A gente está vendo hoje um movimento de incorporadores que não estão mais interessados em continuar fazendo negócio na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Porque se você não se sente atraído, né, se a legislação não é convidativa, você vai buscar um outro lugar. Você só sabe fazer isso, você vai buscar um outro lugar. E na linha desses projetos meio inovadores, né, assim, recentemente teve um projeto que teve mais visibilidade, saiu muito na mídia, até porque envolvia um clube de futebol aqui do Rio, que era você poder transferir potencial construtivo, nesse caso aqui era do estádio de São Januário, do Vasco da Gama, para outras regiões da cidade. Mas esse projeto não foi necessariamente inovador, porque já existia no Rio projetos anteriores, né? Lá no parque aqui dali da Zona Oeste, aqui na região da Reserva, da Barra da Tijuca também a mesma coisa. Como é que você enxerga esse tipo de projeto? Que, assim, você não vê isso muito em outros lugares, né? Assim, que você está pegando um recurso, no final das contas, quer dizer, sem usar o recurso público, você destina um dinheiro para você revitalizar uma determinada área que tem uma importância cultural, uma importância ali para aquela cidade, só que você estimula isso através da iniciativa privada que vai poder utilizar aquilo para investir numa região onde talvez tenha maior demanda imobiliária por aquilo ali. Você enxerga... só tem lado positivo ou tem alguma coisa que a gente talvez não esteja enxergando aqui? Não, eu acho que o nosso setor ele demanda criatividade, né? Então você tem que ser criativo na busca de soluções. Se você não tiver a possibilidade de pensar diferente, o nosso resultado vai continuar sendo o mesmo. Você pega o próprio Reviver Centro, usando essa mesma analogia que se fez, que tem no Parque de Inhoaíba, Parque Nelson Mandela, tem no Vasco da Gama e tem outras propostas para se fazer a mesma coisa. Basicamente, se você pegar o Reviver Centro hoje, seja o 1, seja o 2, tirando a operação interligada, que alguns chamam de bônus imobiliário, todo o resto já tinha sido tentado. Todo o resto. Você falou assim, agora tem uma legislação que facilita transformar comercial em residencial. Já tínhamos feito. Agora tem isenção de TBI. Já tinha. Agora o ISS da obra tem um desconto. O que fez já tinha. Foi o bônus imobiliário. Exatamente. E aí, o que é basicamente o bônus imobiliário? Você chegar para o teu investidor e dizer assim, cara, você vai fazer aqui no centro, você tem um risco comercial, você tem um risco, né, do próprio negócio, porque você está fazendo uma região que ainda não está consolidada, não está pronta e tal, não sei o quê. Para isso, você vai ter um bônus, que você vai poder usar esse bônus em áreas que já são consolidadas. Você bota na tua conta, você bota na tua viabilidade, você gerou uma receita adicional, que agora ainda ficou melhor ainda, porque a prefeitura no início, no Reviver 1, ela cobrava para você fazer essa operação interligada. Agora, nas áreas super incentivadas, que são Praça 15, Cinelândia e Castelo, você tem 2 anos de carência, você não paga nada para fazer isso. Nas outras, você começa pagando 10%, depois 20%, 30%. Então, cara, sabe? É extremamente atrativo. E o que aconteceu? E sem usar recurso público. Não, né? zero. Zero. E você tá, teoricamente, abrindo mão de uma receita que você nunca teve.
Então, assim, na verdade, não tem. Você não está tirando nada do bolso de ninguém. Você está gerando fomento para iniciativa privada. Você está mudando passivos para ativos. Porque todo mundo que tinha alguma coisa no centro, seja terreno, seja prédio e tal, olhava para aquilo como um problema. Agora o cara está vendo como oportunidade. E a gente colocou de volta na mesa das discussões dos incorporadores, dos fundos, dos investidores, o centro. Porque antes, se você chegasse há 3 anos atrás, na mesa de um fundo, de um investidor, de um incorporador, falou assim, eu tenho um prédio aqui no centro que... Não quer nem olhar. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de futebol, vamos falar de samba, mas centro não tem interesse. Então hoje você vê lá saindo retrofit, greenfield, você vê prédios de alto padrão, você vê tudo. Você tem uma ideia, Cláudio, do número de unidades ou VGV que foram lançadas em 23 e que estão programadas para 24 no centro? Então, a gente teve até agora cerca de 800, perto de 1.000 unidades lançadas desde o início do Reviver Centro 1. Na hora que começou a se discutir o Reviver Centro 2, deu uma travada, né? Porque as pessoas falaram assim, cara, vai melhorar, então vou esperar. Então a gente teve uma arrefecida. Aprovou o Reviver Centro 2, voltou a andar. A gente tem, como eu falei para vocês, 10 projetos para sair nos próximos 18 meses. O que dá, em média, aí quase 2.000 unidades. Na hora que você somar as 2.000 com as 1.000 que já foram, são 3.000. Se você botar 3 pessoas por unidade em média, você vai ter mais 10.000 pessoas morando no centro até 2026, 2027. É uma outra realidade. Se você somar... Aí é um ciclo virtuoso, né? Porque você gera vida para o bairro, comércio aí tem impacto no comércio. Já diminuiu vacância no centro. Já, vocês sabem também é importante o investidor saber, existe o Reviver Cultural. O que foi feito? A prefeitura traçou uma quadra dentro do centro e fomentou interessados em montar negócios no centro com proprietários de lojas que estavam vazias e queriam alugar no centro. E aí, ela fez, então, um acordo para pagar esse aluguel para o proprietário. Então, o cara, para montar o negócio dele, só tem um custo de montar. Ele não vai ter aluguel por um tempo, eu não sei de cabeça qual é o valor. Mas ele teve uma procura acima da demanda. Então, mostra o seguinte, as pessoas querem estar ali. O que precisa é realmente de uma vontade, um incentivo. E aí, você gera movimento. Movimento gera segurança. A segurança gera valorização. A valorização gera mais negócios. E aí entra no ciclo virtuoso. Começa a gerar. Não adianta você chegar e falar assim, não, vamos encher o centro de segurança. Beleza, mas se não tem gente passando, não vai. Agora, Cláudio, mudando um pouquinho de assunto, o segmento residencial, ele é absolutamente subrepresentado no mercado de fundos imobiliários, né? Vis-à-vis o tamanho que ele tem, né, no mercado imobiliário total. O que você acha que é o formato para a gente... É um residencial para renda? Como é que você acha que esse mercado vai evoluir, crescer? O que precisa para a gente efetivamente ter poder dar acesso ao investidor de varejo, né, que é o investidor que investe em fundo imobiliário, à oportunidade de investimento no mercado residencial, né? Qual é o formato que você acha que vai acabar prevalecendo aí? Eu acho que essa pergunta é boa porque se você olhar todo investidor em imóvel, ele gostaria de ter aquele imóvel dele alugado, né? Ele gostaria de comprar um imóvel para alugar, seja ele comercial, seja ele residencial. No comercial, hoje, ele tem um sem número de fundos disponíveis para ele virar um pequeno proprietário de shopping, de um prédio comercial, corporativo, até renda urbana, com loja, galpão e tudo mais. Mas no residencial, você ainda não tem tanta oferta. E você vê que existe essa oportunidade, na minha visão, seja em lugares de grande fluxo de atratividade de pessoas, próximo de universidade. Só para vocês terem uma ideia, a PUC hoje, a gente fez um estudo lá pelo Sinuscom, a PUC hoje tem 2.500 alunos e professores de fora do estado do Rio de Janeiro. Esses caras vêm para cá, eles têm que morar. Eles vão morar onde? Eles não vão comprar, porque o dia que, de repente, acabar a faculdade, ele vai embora. De repente, esse professor veio para fazer uma pesquisa, veio para fazer um curso, ele vai embora. E aí, se você pegar a PUC, a UERJ, a UFRJ, a não sei o que lá, olha o volume de pessoas que você tem. A gente tem na cidade do Cidade do Rio de Janeiro empresas que são
atrativas para a mão de obra do Brasil inteiro, né? E principalmente no centro. Banco Central, BNDES, Eletrobras, né? Essa é a herança positiva que a gente tem de ter sido capital federal. Essas pessoas também precisam morar. Essas pessoas também vêm para cá e vão procurar onde morar. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, na minha visão, que ainda existe, né? A gente sabe que tem algumas empresas trabalhando nesse sentido, inclusive fazendo no centro, né? Porque eu acho que é um público que é um público tomador desse imóvel para locação e ainda é um oceano azul. É totalmente do estúdio aí que você estava falando agora há pouco, né? Total. Janeiro. Total. Assim, a minha visão é que você sempre olha, né? Fala assim, se lançou muito estúdio, né? Se lançou proporcionalmente ao mercado. Hoje, o estoque de estúdio na cidade do Rio de Janeiro é 4% do estoque. 4% do estoque. Não é nada. Então, assim, tem oportunidade, assim como você tem as oportunidades olhando também para os outros projetos estruturantes que vão acontecer, né? Então, você pega a própria Zona Oeste, olhando agora mais para Campo Grande, né? Estão fazendo uma nova via com um túnel ligando o centro de Campo Grande com a Avenida Brasil. Certamente, a gente vai ter ali um novo polo de crescimento para outro segmento, mas vai ter. O BRT Transbrasil, depois que estiver pronto e ligar com o Terminal Gentileza, não sei se vocês já foram visitar lá, mas é um hub espetacular. Sim. O cara vai pegar o BRT, vai descer no Terminal Gentileza, ali ele vai pegar o VLT e vai circular pelo centro. Olha a dinâmica que você vai ter. Chega até o metrô, inclusive. Né? Não, aí Chega o VLT lugar, o céu é o limite. Você pode ir barca, você pode ir pro Santos Dumont. Entendeu? Para barca. Exatamente. Então, estou dizendo o seguinte, isso vai gerar naturalmente uma nova dinâmica de mercado imobiliário para a cidade. Quanto tempo? Em que prazo? Não sabemos, né? A gente também achava que o Porto ia desenvolver muito mais rápido. Mas, na prática, você tem muita coisa acontecendo. Até esse próprio trabalho do BNDES de fomentar, né? Porque a gente tem muito imóvel público no centro. E não somos nós, né? Não é a iniciativa privada que vai conseguir bater lá no ente público e falar, vende aí o prédio. Não é, é o ente público falando com o ente público. Então o BNDES está fazendo um trabalho espetacular de fomentar esse negócio, para que isso também gere movimento, para que isso também gere novas oportunidades de negócio, e vai ser matéria-prima para quem? Para o investidor. Vai ser matéria-prima para quem fizer. Você vê que hoje existe uma gama de oportunidades que a gente já falou aqui de negócio na cidade do Rio de Janeiro, em várias áreas, fora o que já é consolidado, né? Zona Sul é consolidado, você tem Barra da Tijuca, você tem a própria Zona Norte, Tijuca, você tem áreas da Zona Norte que vão ser beneficiadas com o plano diretor, vão ter mais potencial, que esse é um discurso claro do prefeito, né? A gente fazer, aumentar o adensamento nas áreas que a infraestrutura já foi feita, que nós, contribuintes, já pagamos para essa infraestrutura ficar pronta. E acho que foi uma receita do Porto, foi muito acertada, né? Porque o Porto veio com a infraestrutura antes, né? Teve a questão, obviamente, acho que, e aí falando de master plan, né? A gente teve a questão do muito comercial, que aí acaba também, quando você não dosa isso certo, você acaba vendo uma cidade fantasma, que mesmo que tivesse, a ocupação tivesse ido bem, de noite o Porto ia ficar vazio, né? E a gente conseguiu, acho que agora foi feito esse trabalho e conseguiu dar essa balanceada do residencial que vai trazer vida, a gente acabou de falar aqui, né? Então, eu acho que isso é super importante, essa questão, né? Porque esse é o conceito moderno de cidade. Hoje você tem gente que fala cidade a 15 minutos e tem outro que chama a cidade a um elevador de distância. Exato. Esquece aquela cidade partida onde você tem o bairro onde você trabalha, o bairro onde você se diverte, o bairro onde você mora, o bairro onde você estuda. Não. E que você tem que dirigir 20 quilômetros. Exatamente. De um lugar pro outro, né? Mas acho que o grande legado que a gente trouxe da pandemia foi a quantidade de horas que a gente perdia na semana se deslocando desnecessariamente. Isso foi um legado positivo. Você pega hoje e fala o seguinte, onde é o centro hoje de São Paulo? É a Berrini? É a Faria Lima? Eu ia comentar isso. É a Paulista? Você tem vários clusters ali. Mas isso é o conceito moderno de cidade. Então você vai ter a centralidade da Barra, você tem a centralidade do centro, você tem a centralidade da Zona Norte, você tem a centralidade da Zona Sul, que todos esses lugares você tem que ter oferta de moradia, de comércio,
de serviço, de trabalho, de entretenimento, de tudo. Esse negócio de você ficar se deslocando à toa, né? A gente nasceu numa época que você falou assim, né, meu pai vai trabalhar no centro, né? Aí você acordava, botava roupa e ia trabalhar no centro. Não, meu pai vai trabalhar, vai atravessar a rua e vai trabalhar. Você pega o caso de São Paulo, até pra gente não ficar usando exemplos de cidades que não são a nossa realidade, você tem a Faria Lima com o metro quadrado comercial mais caro do Brasil e uma quadra atrás você tem os residenciais também com metro quadrado a 30 mil reais. Ou mais. Mas eu digo assim... E sem vista pra praia. Não, e sem vista, e você tá do lado do trabalho... Residenciais mais caros na Marginal Pinheiros. Quando você pega vou ficar comparando, você pega o case do Porto, uma Francisco Bicalho com vista pra Bahia, por que não vai dar certo? É isso. Já tá dando certo. É isso. Mas é porque a gente tem que desmistificar. Exatamente. A gente tem uma dificuldade, obviamente, no Rio, e aí o Rodrigo pegou bem, a gente tem a questão geográfica, né? A gente tem a questão da praia, né? Das vistas e tal, central, que faz com que a nossa cidade seja menos radial em termos de mercado imobiliário do que São Paulo. Eu me lembro, quando eu trabalhava numa empresa lá de São Paulo, a gente viu o bairro de Campo Belo se mudar, né? Modificar. E o que é Campo Belo? Era um bairro como outro qualquer, né? E aí foram saindo as casas, vindo os prédios, hoje você tem lá endereços espetaculares. A gente tem mais dificuldade de fazer isso no Rio de Janeiro. Isso é fato. Mas isso não quer dizer que você não pode trazer o cara que hoje está a 1 hora de distância do trabalho para perto do trabalho, seja na Francisco Bicalho, seja no próprio centro, seja nas ruas de Catete, Glória, Flamengo e outras coisas. Então, assim, tem mercado para todo mundo. A oportunidade está aí. Só precisa, obviamente, encontrar o produto certo, colocar o preço certo e vai. A gente teve exemplos recentes de sucesso de vendas em bairros que você olhar e falou assim, putz, o cara vai lançar mais um produto naquele bairro. Né? A gente, por exemplo, bairro de Botafogo hoje concentra 33% do estoque da Zona Sul do Rio de Janeiro, está concentrado em Botafogo. De residencial, né? De residencial, estamos falando só de residencial. Você teve um lançamento no ano passado de um incorporador aqui do Rio de Janeiro que vendeu tudo no final de semana. Você falou, peraí. Você acabou de falar que 33% do estoque da cidade do Rio de Janeiro, da Zona Sul, está concentrado em Botafogo. Só que o cara fez o produto certo, no lugar certo, no preço certo. Barra da Tijuca, né? Até se lançar lá o Oceana Golf, né? Os projetos da Patrimar, as pessoas olhavam e falavam, Barra de jeito nenhum. Sempre foi o nosso campeão de lançamentos, o bairro da Barra da Tijuca. Sempre era o campeão de estoque, né? Sempre estava ali no topo. Até que, de repente, ele foi parando, os outros foram subindo, e a gente foi deixando a Barra da Tijuca para trás. Foi lá, fez o produto certo, no momento certo, no local certo, no preço certo, e vendeu. Então, esse é o mercado. É o que você falou. Se você perguntar hoje, qual é o preço médio do mercado imobiliário do Rio de Janeiro? Nas pesquisas, elas mostram que o nosso preço médio é de 12 mil reais. Onde você tem 12 mil reais hoje na cidade do Rio de Janeiro? Botafogo é 15, Zona Sul é 30, aí você pega Copacabana é 18, entendeu? Aí você tem a Tijuca tem seu público 11. Também, Copacabana é um bairro que tem seu público, tem uma vida de bairro, né? Você tem a questão da vida de bairro, né? Você total. E de novo, e os produtos, eles precisam ser adequados à realidade daquele público, daquele local. Não adianta, assim, você fazer um produto. Por que o produto na Barra da Tijuca, ele tem que ser um produto com uma quantidade de itens de lazer acima do normal? Porque você tem uma cidade na Barra da Tijuca que o deslocamento é feito de carro. Então, para a pessoa que mora na Barra da Tijuca, estar com tudo dentro do condomínio faz diferença. Agora, para o cara que mora na Zona Sul, ele quer sair na rua. Quer andar a pé. Ele quer andar a pé. Ele quer ir na academia do outro lado da rua. Você pode ter uma academia no prédio, mas, assim, não é isso que vai fazer a diferença na hora de vender. Você vai fazer na Zona Sul, você pode olhar, você tem prédios icônicos na Zona Sul com piscina. Cara, a piscina tá querendo lodo. Porque a piscina do cara é a praia. Então, entendeu? Agora, óbvio, se você tiver a possibilidade de fazer a piscina, faz a piscina. Mas não é isso que vai vender. Agora, em outros lugares, Zona Norte, se você não tiver a piscina, pode ser um pênalti para você conseguir vender. Então, o mercado, né? O sexy do nosso mercado é que cada produto é um produto. Eu costumo dizer o seguinte: nosso mercado é igual a impressão digital. Você não tem dois iguais.
Mesmo que você chegue num prédio, você fala assim, vou fazer um prédio de 400 apartamentos. A metragem é exatamente igual. Um é diferente do outro. Um é frente, outro é fundos, sol da tarde, sol da manhã, em cima da piscina, em cima da quadra, em cima da rua. Cada um é um. E o público, obviamente, também vai ver isso. A gente tem uma cidade que tem essa diversidade. Você tem gente que quer morar na Barra da Tijuca e não quer sair da Barra da Tijuca, né? Tem gente que mora na Zona Norte e não quer sair da Zona Norte. Nem todo mundo tem o objetivo de estar na Zona Sul. Você tem também as pessoas que querem estar na Zona Sul. E você tem o investidor, né? A gente tem muita gente e hoje o que a gente tem visto também é o investidor estrangeiro comprando imóvel na Zona Sul do Rio de Janeiro. Por quê? Para quem não sabe, a gente só pode fazer esse imóvel compacto, né, que hoje é bem atrativo para o investidor, só a partir de 2019. Então, há 3 anos, basicamente, que você pode fazer. Então, antes você não podia fazer. Sim. Esse imóvel hoje, ele é atrativo também para um investidor, seja de fora do Rio, seja de fora do Brasil, comprar, botar numa plataforma dessas, manter alugado e quando ele quiser vir usar... Tem um imóvel de veraneio, né? Exatamente. Mas antes você não tinha isso. Há 3 anos. 3 anos, nosso ciclo médio é de 5 anos e meio. 5 anos e meio. 3 anos pra gente... Não é nada. Não é nada. Não é nada. Agora, Cláudio, saindo um pouquinho do Rio e olhando o mercado imobiliário mais, né, geral, e voltando para esse ciclo que a gente vai ter aí potencialmente positivo, né, para o mercado, o que você acha que se fosse, né, apostar em termos de perfil de renda, tipologia de produto, quais, na sua opinião, vão ser as melhores apostas? Assim, o que você acha que vai vender mais em termos de perfil de produto, tipologia, de forma geral, né? Obviamente, para cada localização, para cada geografia, isso deve mudar, mas... Eu gosto de dividir o nosso mercado em 3 grandes clusters, né? O Minha Casa Minha Vida, o SFH, que seriam os imóveis acima do Minha Casa Minha Vida até 1,5 milhão, e os imóveis do SFI, que seriam acima de 1,5 milhão. Só para facilitar a conversa. Eu acho que esse meio vai continuar ainda sofrendo, né? Então, quem for trabalhar nesse meio, né? O imóvel de 800 mil, 700 mil, 1 milhão e tal, óbvio, né? Isso a gente tá falando de uma forma geral. Aquela coisa, o cara acertou o produto, acertou o preço. Exatamente. Mas é porque eu acho que esse é um cara que ele não tem incentivo, não tem subsídio, ele precisa ter a volta do emprego dele por um tempo maior, para ele se sentir seguro. Porque não adianta você falar assim, eu tava desempregado. Aí agora eu voltei a ter emprego. Minha primeira ação vai ser comprar um imóvel e gerar um passivo de 30 anos de boleto? Não, você tem que ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos no emprego. Você fala, opa, eu acho que aqui agora eu fico. Então, tem esse meio, na minha opinião, vai sofrer. O mercado Minha Casa Minha Vida, ele vai ser expandido e eu acredito que o governo vai criar uma facilidade até 500 mil. Então, eu acho que isso vai abrir um leque de oportunidades, na minha opinião, muito grande. A gente vinha numa curva, Leandro, assim, impressionante. Todo trimestre caía a representatividade do Minha Casa Minha Vida no Brasil, seja em lançamento, seja em venda. Todo trimestre. Um trimestre pior que o outro. A gente começou, o Minha Casa Minha Vida ele foi lançado em 2009, 2010 começaram a sair os produtos. Na época, ele representava 62% do mercado. 62%. No final do segundo trimestre de 2023, ele chegou a 31%. 31%. E aí você fala assim, se a gente estivesse na Suíça, faz sentido, né? Tá acabando o déficit, tá todo mundo morando bem. Beleza. Cara, mas... Sabe? Você falar que num país como o nosso, você cair, de 62 para 31, é surreal. E a gente agora... Não é em número absoluto, né? É em percentual. É percentual. Não. O que eu tô falando aqui é percentual. De cada 100 que era lançado em 2010, 62 eram enquadrados no Minha Casa Minha Vida. Esses mesmos 100, no final do trimestre, segundo tri de 23, a cada 100, só 31 estavam no mercado no Minha Casa Minha Vida. Essa curva mudou. Esse 31 já virou agora 40 no terceiro tri. Se você comparar o terceiro tri com o segundo tri de 23... dobrou o volume de lançamentos, e aumentou em 50% o volume de vendas do Minha Casa Minha Vida. Então, acho que essa
é uma grande aposta, na minha opinião, porque é praticamente demanda infinita, né? Você tem demanda, né, em todos os lugares, em todos os segmentos, e você tem hoje um incentivo. O ponto de atenção sempre é que, como todo programa de governo, amanhã dá um soluço, né? Fica resfriado, né? Espirra, para tudo, mas eu acho que pelo menos nos próximos 3 anos, que é o tempo que a gente tem aí desse governo, eu acho que a gente não vai ter solavanco. E a outra ponta, o alto padrão, ele mostrou uma resiliência muito importante, né? Então, assim, você pega hoje o mercado, falando do Rio de Janeiro e próprio São Paulo, você vê que mesmo durante os períodos mais complexos que a gente teve aí de juros a 13,75, não parou de vender o imóvel de alto padrão, né? Não parou de vender o imóvel lá de 30, 40, 50 mil reais o metro quadrado em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, estoque muito baixo. Aí você expande a Zona Sul para Flamengo, Laranjeiras, para outros bairros. Você vendeu. Então, assim, esse mercado foi o que sustentou. Se você pegar, te dá números. 9 meses de 22 contra 9 meses de 23. Mercado, no geral, região Sudeste. Vamos lembrar que o Sudeste representa 65% do mercado imobiliário do Brasil. Residencial só que eu tô falando. Sudeste, 9 meses de 22 contra 9 meses de 23. Os 9 meses de 22 contra 9 meses de 23. No mercado geral, diminuiu em 15% o volume de lançamentos. No mercado geral, misturando tudo. E aumentou em 5% o volume de vendas. Quando você vai para o Minha Casa Minha Vida, caiu perto de 8% o lançamento e a venda foi praticamente 0 a 0 nos 9 meses. Se você olhar tri contra tri, dobrou. Então, assim, tô só olhando os 9 meses. Quando você vai para o alto padrão, luxo, aumentou o lançamento. 9 meses de 23 contra 9 meses de 22 em 9,6% e a venda aumentou em 11%. Então você vê que, assim, é um mercado que, na minha opinião, ele é resiliente e já mostrou ser resiliente em qualquer situação. Ele foi resiliente na pandemia, ele é resiliente a juros a 13,75, ele era bom a juros a 2. Cara, ele tá aí. Então, assim, é um mercado que, na minha opinião, ele tem que ser visto e é um mercado que, na minha opinião, ele não tem crise. É a prova de crise. A gente tem gente com interesse em morar na cidade, lugares interessantes, eles sempre vão ter essa demanda. E falando de tipologia, o que eu acho é o seguinte, Leandro, acho que o mercado mudou, o perfil das famílias mudou. Então hoje, você precisa pensar num produto inteligente, né? Então as coisas hoje, elas precisam ser mais práticas, né? A gente não consegue mais conceber você ter um imóvel enorme, né? Um imóvel de metragem muito grande, porque as famílias, elas diminuíram, elas querem ter custos menores, elas querem ter facilidade. Então hoje vale mais a pena, de repente, você usar no espaço do teu empreendimento uma facilidade para você receber encomendas, uma facilidade para você ter uma área de quente e frio para receber encomendas, inclusive, de comida, né? Em função até da segurança. Então acho que isso hoje é muito mais importante. Você tem hoje lugares no Brasil que você faz mais vaga de bicicleta do que vaga de carro. Então, aqueles prédios aqui antigos na cidade que você tinha vaga, né? O cara, eu tenho 3 vagas de garagem, 4 vagas de garagem. Aí o cara usava isso como ativo, né? Ele alugava vaga para complementar a renda. Hoje esse cara não tem para quem alugar. Se ele quiser dar aquela vaga, não tem para quem dar. E isso tudo é quebra de paradigma, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento completamente diferente do que a gente vivia no passado. Então, acho que o produto imobiliário tem que conversar com essa nova realidade. E a gente viu também o comportamento da locação explodir. Porque na hora que você chegou nos juros a 13,75, aquele cara que estava na dúvida de comprar ou não o imóvel, falou, cara, eu vou esperar, vou alugar. O aluguel explodiu, né? Essa é a outra pergunta. O que vai acontecer com o aluguel? O aluguel explodiu em todos os lugares. Sim. A gente acredita que a tendência é ele dar uma arrefecida, porque o sonho de comprar o imóvel continua sempre sendo maior do que da locação. Mesmo que a gente diga que a geração mais nova não quer comprar e tal, tudo bem, beleza, mas o percentual desse público ainda no mercado é muito pequeno. Então, eu acredito que a gente vai ter uma redução no aluguel, vai ter um aumento na venda, acho que a gente vai ter um volume maior
de lançamento, principalmente nessas duas pontas. Nos extremos. Nas duas E com extremidades. juros mais baixos, o financiamento imobiliário também ajuda muito também essa faixa mais alta ali também, né? Não, e Minha Casa Minha Vida, obviamente que todos, sim. né? E uma outra coisa interessante que você falou agora, Rodrigo, é o seguinte: hoje a gente tem uma pesquisa, a BCIP, inclusive, tem também essa pesquisa, 50% do financiamento do mercado imobiliário não vem mais do banco tradicional. Isso, para o investidor, é um mar de oportunidade, porque antes você andava na rua, você via uma obra, você via um canteiro, você via lá a placa dos bancos tradicionais. Hoje, você vê lá fundo X, Y, Z e tal, mercado de capitais. Você tem hoje LCI, você tem CRI, ou seja, você tem também as outras oportunidades do cara estar investindo no mercado imobiliário e não necessariamente estar fazendo... né, vocês sabem melhor do que eu, se olhar o nosso mercado de fundos imobiliários, comparar com os Estados Unidos, não tem nem graça, né? Mas olha o tamanho da oportunidade que a gente tem. Então, acho que assim, isso tudo, combinando com juros mais baixos, com uma legislação mais atrativa, né? Com a redução da taxa de desemprego, eu acho que a gente vai ter pelo menos uns 3 a 5 anos de bons ventos no mercado imobiliário. Essa é a minha perspectiva. Nosso tempo tá chegando perto do final. Vamos voltar para o Rio, para a gente encerrar falando um pouco de perspectivas, né? Também jogar o farol um pouco mais pro alto. Eu acho que assim, a gente teve, sem dúvida, o pior momento do mercado imobiliário do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, mas no Rio, talvez uma tempestade perfeita aí no pós-Olimpíada, né? E a gente está vendo o mercado gradativamente recuperar, mas eu acho que para essa recuperação ela ser sustentável, de fato o mercado do Rio voltar a ter a pujança que teve, acho que depende da cidade dar certo, né? Como é que você enxerga, Zé? Quais são as principais vocações que a cidade do Rio deveria buscar, explorar, né? Se você pudesse, imagino que você já deve ter feito isso algumas vezes, sentar na frente do Eduardo Paes ou do Cláudio Castro e falar assim, olha, foca nisso porque é isso que a cidade precisa. Que caminhos seriam esses, que vetores seriam esses, que vocações seriam essas? E, em função disso, né, como é que você enxerga o vetor de crescimento da cidade, né? Porque eu acho que para o mercado imobiliário isso é outro aspecto importante, né? Para onde a cidade está crescendo, Sim. Que regiões que vão se beneficiar, que regiões que vão perder a atratividade. Como é que você enxerga o futuro do Rio de Janeiro nesses dois aspectos? Bom, boa. Eu acho o seguinte, eu já provoquei isso algumas vezes aí o poder público. A gente tem que perder a vergonha de admitir que o Rio ele tem que ser o playground do Brasil, né? Nós temos que ser o lugar onde o cara vem para cá gastar dinheiro, se divertir, aproveitar, ficar nos nossos hotéis, ficar nos restaurantes, aproveitar os nossos eventos, seja Carnaval, seja Réveillon, seja Rock in Rio, seja o que for. Nós temos uma atratividade natural e a gente não pode negar isso, né? Então, assim, vamos parar com esse negócio de achar que, o Rio é um balneário. Assim, você tem cidades no mundo que são um sucesso por serem cidades de entretenimento e não por isso é uma vergonha. Então, assim, o Rio tem uma vocação natural para trazer todo mundo do Brasil e fora do Brasil que queira vir gastar um dinheiro aqui. Vamos trazer os paulistas, vamos trazer os mineiros, vamos trazer os goianos, vamos trazer os capixabas, vamos trazer os caras para cá para vir, para assistir o Rio Open, para vir no Rock in Rio, para assistir a Sapucaí, para participar de evento do que quer que seja. Esporte, lazer, música. Eu acho que essa é uma vocação natural. E isso traz atratividade para o mercado. A gente costuma dizer o seguinte, você quer tornar uma área atrativa, leva as pessoas para lá, para elas conhecerem. Né? Por que quando o mercado imobiliário lança um produto e faz um stand, ele faz, vou fazer uma noite de vinho no stand, né? Vou fazer noite da cerveja. Não é para embebedar ninguém, mas é para levar o cara lá, para o cara conhecer a região e falar assim, opa, olha que lugar legal. Eu gostaria de morar aqui. Então, na hora que a gente traz esse cara para cá, o cara passa a ter vontade de ter o negócio dele aqui, de ter um apartamento aqui, de repente o filho dele vir estudar aqui. Eu acho que essa é uma vocação natural. A outra vocação é essa área que o Eduardo tem tentado fazer, que é a parte de tecnologia. Né? Eu acho que assim, vamos parar de olhar para trás. A gente já perdeu o mercado financeiro, né? A gente já perdeu, né, muita coisa aqui no Rio de Janeiro. Então,
se você olhar para o óleo e gás, a gente tem isso naturalmente, mas a gente também já viu que isso não dá para você ficar 100% dependente disso. A gente sofreu mais do que o restante do país por ser praticamente monoproduto, né? Na hora, E o mercado cíclico, né? Não, só pra gente ter uma ideia, do centro, 45% da alocação era óleo e gás. Na hora que o óleo e gás foi para baixo, nossa vacância explodiu 45%, assim, da noite pro dia. Da noite pro dia. A gente não pode ser mais monoproduto. Então, acho que essa ideia da gente ser uma capital de tecnologia, eu costumo dizer o seguinte, o Vale do Silício não é em São Francisco à toa, né? Por que não é numa cidade como Chicago, como Detroit, como Nova York? Porque São Francisco é muito mais maneiro do que essas outras cidades. Então, assim... curte esse ambiente, né? Mas a gente tem uma cidade atrativa. Então, o que a gente precisa é criar esses incentivos e esses benefícios. E é isso que eu acho que a cidade está tentando fazer. Trazendo os eventos, gerando incentivo. Você tem hoje desconto de imposto para você, empresa de tecnologia, estar hoje situada no Porto Maravilha. Eu acho que essa, na minha opinião, é uma iniciativa importante. E, de novo, né? Vamos colocar o pé no chão e falar, cara, vamos ser centro de entretenimento. E para isso, a gente tem que resolver o aeroporto, a gente tem que resolver segurança pública, a gente tem que resolver infraestrutura, né? Então, acho que dali a gente demanda outros deveres de casa. E falando sobre crescimento, eu acho que o Porto e o centro do Rio já se consolidaram como novos horizontes de crescimento para o mercado imobiliário. Cara, ali é um mar de oportunidades. Se você quiser ter uma empresa e falar assim, meu foco agora é só Porto e Centro, você vai ganhar dinheiro por um bom tempo, porque tem muita oportunidade. Zona Oeste, naturalmente, é um vetor de crescimento da cidade, porque se a gente olhar que a nossa cidade cresce com o mar, aonde é o último trecho de orla atrativa na cidade. É o final da Praia do Recreio, né? Ali, Macumba, antes de você subir exatamente, Estrada do Pontal. Chegada da Estrada do Pontal ali na Macumba. Então, até ali, sempre vai ser vetor de crescimento. Sempre. Então, você falar de Zona Oeste, na minha opinião... E ainda tem terreno, né? Além de ter terreno, é terreno em área atrativa. Sim. Né? É área nobre. O nobre no Rio de Janeiro é a praia. Então, ali sempre vai ser o vetor de crescimento. E eu, particularmente, acho que a gente tem uma oportunidade, e espero que isso se consolide com o plano diretor, da gente mudar a Zona Norte. Né? Acho que a Zona Norte... Você tem ali uma Zona Norte que sempre foi muito atrativa. Né? Eu, quando comecei meu mercado, trabalhar no mercado imobiliário há 32 anos atrás, você fazia muita coisa em Vila Isabel, Grajaú, Tijuca, e isso foi ficando para trás. E a gente precisa recuperar esses bairros. Acho que o plano diretor tem um foco em gerar mais adensamento, mais atratividade, consequentemente, mais investimento para lá. Do ponto de vista da comparação com São Paulo, em termos de volume, né? Acho que boa parte da diferença está aí também, Total. né? Porque você tem em São Paulo assim, bairros que, vamos dizer, seriam comparáveis aos nossos bairros da Zona Norte, bairros tipicamente de classe média, que são extremamente pujantes do ponto de vista de lançamento imobiliário, né? Sei lá, Ipiranga, Moca. Sim. E que a gente tinha aqui no passado, né? Tijuca, Total. Meia, Vila Isabel e tal. E que, de fato, isso se perdeu. Então, sem dúvida, se o plano diretor vem no sentido de endereçar isso, eu acho que é boa notícia. Foi uma das nossas grandes defesas, Leandro. Assim, por acaso, o que a gente tentou sensibilizar o poder público nessa discussão que levou 2 anos. O plano diretor foi apresentado pelo Poder Executivo na Câmara em agosto de 2021. Estamos em janeiro de 2024. A aprovação foi em dezembro de 23, né? Exatamente. Então foram mais de 2 anos. O que a gente fez nesse período? A gente fez exatamente essas pesquisas e mostrou, com dados e fatos, que o empreendimento aqui no Rio de Janeiro, num bairro similar em São Paulo você conseguiu fazer 2 vezes, às vezes alguns lugares 2,5 vezes mais unidades do que no Rio de Janeiro. Na hora que você faz mais unidades, você barateia o custo, você torna o preço mais atrativo, você traz mais gente para morar, você gera mais oferta. É ganha-ganha. Então essa cabeça de não vamos adensar, não vamos, né? Isso é cabeça de, sei lá, séculos
atrás, não faz sentido nenhum. Então, acho que esse... Não, e a lógica é exatamente quando você tem que adensar onde já é adensado, porque onde você já tem a infraestrutura pronta, não tem dúvida. já tem a infraestrutura de mobilidade pronta, né? A lógica é toda essa, né? Exatamente. Você tem hoje algumas aberrações na cidade que você criou áreas de proteção em lugares que essa proteção só fez crescer a irregularidade, só fez avançar as ocupações irregulares, né, as invasões. Então, assim, se isso não deu certo, vamos pensar de outro jeito, porque não deu certo. Vamos pensar de outro jeito. Então, eu acho que assim, se eu hoje tivesse que apostar um dinheiro, onde eu acho que a gente vai ter essas oportunidades, eu diria que são... E aí vamos, obviamente, tirar a Zona Sul, porque a Zona Sul, ela é sempre a Zona Sul. Né? A Zona Sul, ela não entra nessa conversa, porque a Zona Sul... É difícil encontrar terreno, né? A Zona Sul, o desafio, exatamente, é você encontrar terreno, mas você tem um mercado que é um mercado consolidado e é um mercado que é objeto de desejo. Isso, Zona Sul ampliada, né? Não estou falando só, de novo, de Ipanema e Leblon, acho que a Zona Sul ampliada, ela é esse objeto de desejo. Tirando, então, a Zona Sul, acho que a gente tem a Zona Oeste, como esse vetor de crescimento natural da cidade. A gente tem o Porto e o Centro. Para mim, vai ser a explosão, até porque a gente está partindo de uma base de nada, né? Se comparar qualquer coisa com o que a gente tinha, é nada. O crescimento vai ser infinito, né? Não, o número é o seguinte, Rodrigo, a gente tinha até o Reviver Centro 1, nos 5 anos anteriores ao Reviver Centro 1, foram lançados 4 projetos residenciais no centro. Nos últimos 5 anos antes do Reviver. Veio o Reviver. Entre o Reviver Centro 1 e o 2 foram 2 anos. Nesses 2 anos, foram 21 projetos entre protocolados e aprovados. Lançados, tiveram 8. Beleza, mas 21 pessoas se interessaram pelo centro. Não, eu acho que é a mesma lógica que o Porto, né? O Porto... Não, o Porto foi até mais de 5 mil unidades anterior. são... Não, mais de 6 mil unidades lançadas e 5 mil vendidas em 24 meses. Contra zero. Mais de 12 mil pessoas morando Contra zero. Entendeu? Então, assim... Virtualmente zero. O que eu quero dizer é que, assim, no final, essa é, na minha opinião, é uma nova cidade que vai surgir. Você imagina na hora que as pessoas... E olha que isso tudo está acontecendo sem a gente ver, de fato, a mudança do Porto e do centro acontecer. Porque a mudança vai acontecer quando as pessoas começarem a morar. Perfeito. Aí, é aquele negócio. O Leandro mora no centro. Ele me convidou pra ir na casa dele. Aí eu fui lá na casa dele e falei, pô, cara, legal isso aqui, hein? Pô, quando tiver um negócio aqui, eu vou querer comprar. Aí o Rodrigo mora no Porto. Aí me chamou lá pra um churrasco. E aí as coisas vão acontecendo. Essa é a dinâmica do mercado. Você quer morar onde você vai, onde você frequenta, onde você já foi, onde você gostou de estar. E aí, com certeza, a gente vai ter uma outra dinâmica de crescimento de velocidade. Muito bom. Cláudio, acho que a gente podia ficar aqui ainda muitas horas, mas infelizmente a gente tem um tempo aí para cumprir. Pô, foi um super prazer bater esse papo com você. Eu acho que a gente tem que repetir, eventualmente, mais na frente, um papo semelhante. Muito obrigado aí por você ter disponibilizado seu tempo nessa sua agenda super lotada para bater esse papo com a gente. Obrigado. Cara, Leandro, te agradecer, Rodrigo, Ilan, agradecer a EA20 por fazer isso. Acho que um dos nossos propósitos é também possibilitar que mais gente conheça do mercado, entenda do mercado, e eu estou à disposição. Acho que pra gente, quanto mais a gente puder falar do mercado, explicar e mostrar as oportunidades, pra gente é um tempo super valioso. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal, aí até o nosso próximo podcast.